é assim, né? Falar, morreu, acabou. Não, não acabou. É ali que é o início. Você morreu para os seres humanos, mas você nasceu para a vida. Então esse é o círculo da vida. Entendeu? É nascer, crescer, viver e morrer. Então a parte mais bonita do viver é o morrer. É a morte. Entendeu? Embora ela é assustadora, ninguém quer, ninguém concorda, ninguém aceita, mas é a parte mais bonita da vida, é a morte. Pessoas que trabalham com morte, elas vão se deparando com esse tema e vão elaborando esse tema na vida delas. É um tabu, é uma coisa fechada, né? Que a visão nossa, assim, para muitas pessoas da sociedade, são pessoas frias, são pessoas que usam álcool, pessoas que usam drogas, e hoje completamente, né? Completamente diferente. Hoje eu tenho amigos que são formados nessa área que têm faculdade de biomedicina, são enfermeiros, fisioterapeutas, né? Então, a área mudou muito, o nível vem mudando muito. Eu sou necromaquiador, né? Sou agente funerário. É auxiliar de necrópsia policial. Eu sou agente, deram um nome bonito pra gente, né? Agente operacional funerário, né? Mas é o famoso coveiro. Esse é o final, né? Aonde eu tô já é o final da carreira, entendeu? A gente faz dentro do serviço funerário tudo um pouco. Necromaquiagem, atendimento à família, preparação do corpo, arrumação, translado, entendeu? A gente, dentre o atendimento, a gente funerário faz tudo. É uma carreira onde a gente auxilia na necrópsia. A equipe é o médico legista e o auxiliar de necrópsia. Então o cadáver chega, a gente faz a necrópsia, né? Faz a abertura de tórax, abdômen e cabeça, observa todas as vísceras e faz alguns estudos de medicina legal. Então, tanatologia, traumatologia, enfim, nesse sentido. Esse corpo tem que ser liberado, né? Já foi feita a necrópsia. E esse corpo é liberado com autorização do familiar, né? Então a gente faz um preparo, né? Em onde entra a parte da maquiagem, algumas situações. A gente amenizar um hematoma, a gente tem que fazer uma sutura de rosto, né? Então isso tudo vai amenizar o sofrimento do familiar. E a gente poder fazer, esse familiar poder fazer um velório o melhor possível. E assim, a gente faz exumação, faz inumação, esse é o nosso serviço, né? Faz limpeza de quadra, né? No geral, a gente... Então assim, a gente enterra e desenterra de acordo com o acontecimento do serviço, né? Cada pessoa vai ter um estímulo para trabalhar com isso, né? Assim como todos nós, nas nossas profissões. Quem trabalha com morte tem as suas razões, como advogados, enfim, médicos, outras profissões de modo geral. Foi uma coisa de mim mesmo, entendeu? Tô na profissão há 26 anos, gosto da profissão, só vou sair quando for a minha vez de, entendeu? Porque a profissão é muito bom, é gratificante, entendeu? Embora é um pouco estressante, a gente vê certos tipos de coisas que mexem com o sentimento, né? Mas um bom profissional, ele tem que saber regrar, né? Então é isso, eu adoro minha profissão, adoro. Faço com o maior prazer, com o maior carinho. É um trabalho normal, um trabalho bonito até, tem as suas... por incrível que pareça, tem as suas partes muito bonitas. A despedida, cara, isso é importante, cara. Tem horas que você fica olhando assim, independente da religião, que eu já vi de todas. E assim, as despedidas são muito marcantes e acaba sendo muito bonita. Muito bonita. É uma parte bonita que tem no cemitério, cara. A despedida, tal, aquele respeito e tudo mais. Casos hoje em dia eu faço com mais naturalidade, não que seja frio, sou frio não. E a pessoa que fala que chegar ali, fazer um caso, seja qual for, ser frio, eu acho que não é por aí não. Você sente, você tem emoções ali,
mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, não conhece essa pessoa, mas tem o emocional, né? A pessoa entra nessa área, fica frio. Eu não vejo dessa forma e entre meus amigos, assim, que é da área, realmente eu nunca vi. Mas cada um tem uma maneira de pensar, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras não. Eu tive um pouquinho mais de facilidade, mas é algo natural. Mesmo quem tem mais dificuldade, com o caminhar do tempo, vai acabar tendo essa facilidade também. O grande ponto é como você vê a morte. Assim, se você não vê como uma questão religiosa, um estigma, é sem problemas. Eu acho que a maioria das pessoas não consegue ficar em cima do muro sobre o assunto. Então, ou elas vão tentar levar para um patamar muito místico, de uma coisa que não pode ser vista, não pode ser falada, não pode ser tocada, enfim, ou algo muito banalizado. Então não tem que ser nem uma ponta nem outra, é algo puramente normal, eu levo como trabalho e algo muito mais científico, assim. Eu vejo a morte muito mais como algo de estudo do que um fenômeno social, alguma coisa assim do gênero. Eu sempre fui técnico, sempre fui técnico. As pessoas, até pessoas que são mais velhas de profissão que eu, já perguntaram para mim se já teve momento de emoção. Eu falei vários momentos de emoção, mas eu não demonstrei. Porque se eu demonstrar a minha emoção na hora que eu estou fazendo o atendimento, o que acontece? Eu me perco no atendimento e aí, entendeu, eu viro família. A gente tem que ser família, mas não pode virar família. Você pode ficar emocionalmente mobilizado por algum caso específico e aquilo ter um impacto grande, né, na sua vida. Não precisa engolir choro, não precisa fingir que tá tudo bem se não tá. A gente só pode cuidar se as pessoas elas se permitirem ser cuidadas e olharem para a fragilidade delas também. Que eu acho que é isso o que é tão assustador na morte. A gente se vê muito frágil, né? A gente procura não se envolver assim na história de ninguém, porque senão a gente chora todo o velório. Isso aí é a chave, é o ponto-chave. Então você fica meio que reservado ali e tal, para você ir lá e fazer o operacional mesmo, entendeu? A parte psicológica é muito importante nessa nossa área. Então acho que nós temos alguns casos de depressão, pessoas com síndrome de pânico, e isso aí em todas as áreas pode acontecer. Mas na nossa área é uma área meio que mais propício a acontecer isso, né? Porque a gente lida com situações adversas que é mais complicado. E às vezes nem todos conseguem lidar com facilidade com isso. Você acaba entrando em contato com muitas histórias. Então você vai ampliando a sua consciência para possibilidades de pessoas morrerem, por exemplo. Então você tem um conhecimento sobre como pessoas morrem, né? IML, por exemplo, são histórias que são assustadoras. Violência, morte súbita, acidentes. E, enfim, a pessoa não é só o profissional. Ela tem a vida pessoal dela. Eu já vi profissional sair de dentro da sala de necrópsia, parar a necrópsia, sair de dentro da sala de necrópsia, ligar para um amigo profissional da mesma profissão e pedir para ele vir acabar porque ele não conseguiu. Já várias vezes, entendeu? As pessoas tentam procurar saber muito sobre os casos e eu tento, quanto mais afastado, para mim é melhor. Então os cadáveres, mais ou menos, o nosso procedimento é tratar os cadáveres por número, né, quando chega pra gente. Algumas pessoas querem se envolver, querem saber histórico, fazem questão de conversar com a família, procuram saber, querem se envolver cada vez mais. Eu acho isso negativamente, assim, pro trabalho, que você acaba levando para casa. A nossa educação, o povo brasileiro, ele tem essa distância, assim, ele não quer tem muita gente que não quer saber da morte, é uma coisa ruim, é uma coisa sombria. Não vejo dessa forma. Elas não estão acostumadas a encarar esse tema morte, porque as faz deparar com a possibilidade da própria finitude e da finitude das pessoas amadas, né? Por mais que a gente não tenha valor, que as pessoas não dêem valor, a gente próprio se dá valor. O preconceito vai muito da pessoa, né? Da pessoa que, se ela absolve ou não.
Tem gente que absorve da pior maneira possível, tem outros que nem liga. A pessoa do outro lado, ela pode vir a ter um impacto, né, que pode trazer um impacto emocional negativo para a pessoa que está do lado de cá, porque mexe na identidade, né, no papel dela da sociedade. Toda vez que você ir preencher um formulário, por exemplo, Né? A pessoa, qual que é a sua profissão? Na hora que você fala coveiro, ela toma um susto até, né? Precisa mudar um pouco isso, né? Tem que ser visto um profissional como outro qualquer, né? E que, lógico, é uma coisa assim meio não, é muito diferente você, para muitas pessoas, você trabalhar com pessoas falecidas, mas precisa desse profissional. A profissão é essencial, porque se não houver mais agente funerário, o que será dos seres humanos quando pós-morte? Né? Eu acho que é essencial, fundamental que se implementem políticas públicas, né? Então precisa cuidar dessas pessoas. Porque não são temas fáceis de serem encarados, e eu acho que a gente, quando a gente romantiza, a gente dificulta que políticas públicas sejam implementadas e que as próprias instituições reconheçam a necessidade de se cuidar do profissional. Para as pessoas que trabalham com isso, né? Também lidarem com a impermanência delas, também revisitarem a história delas, o sentido que elas dão para o trabalho. A gente precisa aprender a lidar com a impermanência. Só a impermanência fica.